Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Então, diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Nosso detalhamento, leitura e compreensão das obras literárias em língua inglesa. Vamos iniciar nossa aula? A nossa aula de hoje vai tratar de dois tipos de texto. Basicamente, nós vamos tratar então dos poemas, que é um tipo de linguagem diferenciada, se comparado com a prosa, que é um outro tipo de texto. A gente vai trabalhar essas duas definições, as diferenças que tem entre as duas, mas também vamos trabalhar aí uns dos poemas mais conhecidos. Para mim, é o principal poema da língua inglesa, não é só porque eu gosto, mas ele de fato é um poema muito utilizado, principalmente nas avaliações externas, vira e mexe, esse poema está aparecendo aí nessas avaliações. Portanto, a gente está trazendo ele também para a gente já trabalhar algo que possivelmente em algum momento vai cair nessas provas aí como o Enem e outras tantas, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa aula falando dos poemas. O que são os poemas? É um tipo de linguagem que nós temos com característica bem diversificada em relação à prosa. Então, há uma distinção muito grande do que é um poema do que é prosa. Poema, a gente já tem mais ou menos na nossa cabeça a definição do que é um poema. Claro que nós vamos ver essa definição ao longo da aula e também vamos ver a definição do que é uma prosa, qual é a diferença entre os dois. Vamos iniciar nossa aula com essa pergunta que nós fizemos para alguns colegas para ver qual é a definição que eles têm sobre poema. Vamos acompanhar? Poemas são textos que vão expressar os sentimentos de alguém, pode ser por conta de amor, de amizade, de ódio, então penso que poema seja isso, um texto que vai retratar o sentimento de alguma pessoa. Eu acho que um poema são versos que as pessoas fazem expressando os seus sentimentos, querem colocar seus sentimentos através de palavras, então fazem poemas. Acho que um poema é um texto que ele é escrito em formas de verso, que ele tem rima, ele tem uma estrutura, acho que é isso. Um poema, olha, eu acho que poema é um conjunto de palavras que fazem esse sentido entre si, que elas combinam entre si. Aí junta-se uma sonoridade gostosa e vira um poema. Eu acho que poema, são palavras organizadas em versos, que expressam ali algum sentimento do autor ou da sociedade de uma forma em geral, Enfim, eu acredito que seja mais nesse sentido. Bom, o poema é uma obra literária que vai expressar sentimento, alguma situação que a pessoa que está produzindo o poema está passando. Acredito que seja isso. Não sei quais são os elementos que constituem um poema, mas eu sei que é uma obra literária. Então, o que é um poema? What's a poem? O que é um poema para vocês? A definição dos colegas aqui, em relação aos poemas, estão todas corretas. Porque ele de fato, é isso que a gente tem na memória, um texto diferenciado. Vamos ver agora na prática, o que é de fato um poema, em todo o seu contexto. Vamos ver. Olha só, o poema então, a pergunta que nós fizemos foi, what's a poem? O que é um poema? Então, nós temos ali, in a simple definition, em uma definição simples, a poem is an arrangement of words written or spoken. Então, em uma definição simples, poema é um arranjo de palavras escritos ou falados, traditionally, a rhythmical composition, tradicionalmente com uma composição rítmica. Sometimes, rhymed. Às vezes, então, ele é rimado, ele tem rimas. Expressing experiences, expressando experiências, ideas, uma palavra cognata, ideias, or emotions, in a style more concentrated. Então, ideias ou emoções em um estilo mais concentrado, imaginative and powerful than that of ordinary speech or prose. Então, basicamente, um poema, ele é composto por ritmo, ele tem rimas, é comum ter isso, não é uma necessidade, não é uma obrigação, haja vista que ele é uma composição livre. Então, ele pode ter essas composições, normalmente tem, mas não é uma regra. E ele vai expressar experiências, ideias ou emoções
E ele é mais concentrado, ele puxa então para essa ideia da imaginação, ele vai tratar de um tema que é importante para o autor. E por ser uma linguagem diferenciada, normalmente nós precisamos fazer uma análise desses poemas. E aí a gente tem que entender quais são os elementos que o autor trouxe e trazer isso para a nossa vida para compreender qual é a ideia dele. Não é à toa que poemas, né, são textos que a gente precisa demandar um pouco mais de esforço para compreender qual é a ideia. Qual é a ideia que o autor está tentando passar ali, lembrando que ele traz, né, em forma rítmica, ele traz elementos, né, muito próprios desse tipo de linguagem, um palavreado, rebuscado, enfim, todos esses elementos compõem um poema. Eu vou passar para vocês, conforme eu já adiantei, um dos poemas mais importantes da língua inglesa, se não o mais importante, também de um autor extremamente conhecido, que é o Robert Frost. E esse poema, ele está presente em várias avaliações, a gente acha bastante avaliações que trazem esse tipo de poema. Quando a gente estuda uma língua, a gente também mergulha nessa questão cultural. E uma das formas da gente adentrar dentro, né, dessa cultura é através daquilo que é produzido, né, através da escrita, dos elementos, né, que são trazidos ali através da escrita, de poemas ou de outros textos comuns, tá bom? Então, o poema que nós vamos explorar agora é um poema muito conhecido. Para mim, ele é o mais importante, é o meu predileto, porque ele trata aí de algumas concepções que dizem respeito a todos os indivíduos. Mas calma que a gente vai analisar ele juntos e vocês também terão a oportunidade de perceber o que esse poema está trazendo para a gente, quais são as analogias. Então, muita atenção, vão acompanhando a leitura, vão acompanhando aí o passo a passo, para que vocês identifiquem alguns desses elementos para facilitar a compreensão dele. Vamos juntos? Então, o poema que nós vamos trabalhar é esse aqui, The Road Not Taken, O Caminho Não Tomado. Um indício importante para analisar um poema é identificar o seu título, compreender o seu título. Então, The Road Not Taken, O Caminho Não Tomado. Pela imagem, né, a gente trouxe aqui uma ilustração para facilitar a compreensão do que o texto, né, do que o poema fala. Esse poema, então, depois eu vou mostrar alguns elementos que o autor utilizou e que entra muito nessa ideia de ritmo, de rima e tudo mais. Mas primeiro vamos fazer uma leitura mais ampla e depois a gente vai adentrar nessas concepções aí mais profundas, né, de análise. Então nós temos ali Two roads diverging in a yellow wood. 2 caminhos divergem na floresta amarela. Aqui eu já vou adiantando para vocês, tem uma informação muito importante aqui, que a gente precisa fazer uma analogia para compreender o que está de fato escrito aqui. Pode ser traduzido ao pé da letra? Sim, pode, mas ele não alcança a profundidade necessária para compreender o texto como um todo. And sorry, I could not travel both. E triste ou infelizmente eu não poderia viajar ambos. And be one traveler, e sendo um viajante, long I stood. Por um longo tempo eu permaneci, eu parei, fiquei parado. And looked down one as far as I could. E eu me abaixei e olhei o mais distante possível. To where it bent in the underground. Para onde, né, eu me abaixei e olhei o mais longe que pude, para onde a grama, né, aquela vegetação rasteira encobria o caminho. Aí ele continua. Then took the other. E eu peguei o outro. As just as fair. Tão justo ou tão bom quanto o outro. And having perhaps the better claim. E talvez ser aquele mais utilizado. Better claim quer dizer, nesse caminho aqui, né, aquele que foi mais reclamado, aquele que foi mais utilizado, que as pessoas mais preferiram, aqueles que passaram por ali. Because it was grassy and wanted wear. Porque era gramado, grassy quer dizer que tinha muita grama, né, aquela vegetação rasteira, e eu quis entrar nesse caminho. Though as far that the passing there, embora ao passar por lá, had worn then really about the same. Eu ia fazer a mesma coisa, né? Todos que passariam por ali sentiriam a mesma sensação. And both that morning, e ambos naquela manhã, equally lay in leaves on no step had trodden back. E naquela manhã, ambos permaneciam, jaziam. A palavra lay é cair, mas também no sentido de permanecer
imóvel, deitado, imóvel, né? Jazer, por exemplo. Então, naquela manhã, ambos pareciam iguais, e as folhas, in leaves no step, nenhum passo, nenhum pé tinha pisado nas folhas. Então, imaginem um local onde tem folhas, mas as folhas estão todas intactas porque as pessoas não passaram por ali, nenhum passo pisoteou, então, essas folhas. Head, shoulder and black. Quando a gente pisa numa folha seca, né, com o passar do tempo, as pessoas vão amassando, aquele amarelo típico das folhas, ela vai se transformando num pó preto, né, porque ele vai apodrecendo. Então, não tinha nesse caminho, né? As folhas estavam todas intactas porque era um caminho que ninguém tinha percorrido, ou poucos tinham percorrido. I kept the first for another day. Então, ele escolheu um e deixou o outro para um outro dia. Yet knowing, já sabendo, how way leads on to way. Como os caminhos levam a outros caminhos. I doubted, eu duvidei. If I should ever come back, se eu deveria voltar. Aí nós temos o final do nosso poema. I shall be telling this with a sign. Eu devo estar dizendo isso com um suspiro, com um sinal. Somewhere ages and ages hence. Em algum lugar, eras e eras daqui. Aí de novo o título. Two roads diverged in a yellow wood. 2 caminhos divergem na floresta amarela. And I took the one less traveled. E eu peguei aquele menos viajado, aquele menos escolhido. And that has made all difference. E isso, né, e essa minha escolha fez toda a diferença. Aqui no final, então, tem uma informação importante, preste atenção na imagem. Então, nós vimos esse poema, nós vamos analisar ele agora sob uma outra perspectiva, nós temos uma leitura rápida, tá? E agora a gente vai fazer uma leitura, né, um pouco mais detalhada, prestando atenção nas rimas e todas as informações que nós já por alto identificamos. Trata-se de um poema que faz uma analogia à vida de cada indivíduo. O próprio título já deixa a informação, The Road Not Taken, o caminho não tomado. Se prestarmos atenção em todo esse contexto, todos nós passamos por esse poema. Nossa vida, ele é esse poema. É uma analogia com a vida de todos os indivíduos. O caminho não tomado. Diariamente nós fazemos escolhas, especialmente quando a gente é jovem, a gente tem momentos na nossa vida que nós fazemos escolhas muito importantes que vão definir o futuro como um todo. É aquele momento onde decisões realmente importantes precisam ser feitas. E aí a gente sempre escolhe um lado. Às vezes você quer entrar na faculdade, por exemplo, mas tem várias opções, não sabe se quer isso, se quer aquilo. Isso é aquele caminho. Lembra dos 2 caminhos que divergem? Você tem que escolher ou um ou outro. E às vezes as pessoas pensam que em algum momento poderão voltar para esse caminho não tomado. Eu vou fazer isso aqui, depois eu volto, faço isso. É impossível. Uma vez que você decide, né, isso acontece o tempo todo na nossa vida, nós escolhemos um caminho e esse caminho leva a outro caminho, que leva a outro caminho. Nunca mais nós voltamos àquele caminho que nós deixamos para trás. Daí a necessidade de fazer boas escolhas. O poema aborda exatamente isso. O título, The Road Not Taken, é aquele caminho que eu deixei para fazer em um outro momento. Eu vou seguir esse caminho, vou fazer essa escolha, posteriormente eu volto para aquele. Nunca mais se faz isso. Porque esse caminho que eu escolhi leva a outras bifurcações que eu tenho que fazer escolha, que leva a outras, que leva a outras, e assim até o final da vida. Mas nesse caso do poema, ele diz respeito a um momento específico onde se faz uma escolha. É isso que a gente vai evidenciar agora, tá, gente? A gente vai mostrando e vai explicando alguns elementos presentes nesse poema. Vamos lá? Então, o título, né, The Road Not Taken, o caminho não tomado, diz respeito a esse caminho que eu deixei de tomar. É um momento de escolha e eu fiz a minha escolha, mas sempre fica um caminho para depois. E esse caminho para depois, talvez eu nunca mais volte. Aliás, nunca mais voltamos para esse momento de escolha, tá? Então, nós temos aqui o caminho não tomado, diz respeito exatamente disso. Então, 2 roads diverged in a yellow wood. 2 caminhos se divergem na floresta amarela. Se nós pegarmos a nossa vida em uma analogia com esse poema, cada estação do ano, as 4 estações do ano, ele equivale às fases da vida de qualquer indivíduo. Você nasce, né? Aí você
aproveita ali, né, a vida da infância, ali, da juventude, depois fica adulta, é uma coisa mais séria, e a gente vai desaguar lá no final da vida com a velhice, tá? Então seria mais ou menos assim. Nós nasceríamos na primavera, né, onde o momento das flores. O verão seria a nossa juventude, né, aquele momento ali da infância, juventude, onde a gente é muito feliz, onde a gente não tem muitas preocupações. Aí vem o período ali do outono, que é um período de moderação, onde você está mais maduro, e aí você vai desaguar lá no final da vida, que é a velhice, o inverno. Inclusive tem uma analogia muito utilizada em alguns poemas, por exemplo, a cabeça branca do idoso com a neve do inverno e tudo mais. Então, esse poema trata exatamente desse período da vida dos indivíduos, né? E aqui, quando eu coloco Yellowwood, eu me refiro ao outono, né? O outono, especialmente na parte norte do planeta, ele deixa as folhas amarelas. Então, Yellowwood, floresta amarela, é justamente essa floresta nesse período do ano. Se a gente utilizar isso como analogia para a nossa vida, então nós temos Yellowwood como o período do outono, ou seja, essa decisão que o autor tomou foi nesse período da idade adulta. Então, equivaleria, por exemplo, àquelas escolhas que devem ser feitas. Eu vou casar? Não vou casar? Eu vou fazer esse tipo de curso universitário? Vou fazer aquele outro? Vou fazer uma viagem, sei lá. São aquelas grandes decisões que nós precisamos tomar e que vai mudar todo o rumo da nossa vida. Então, e essa decisão normalmente a gente toma ali pelos 20, 25, né, que é aquele período onde a gente está começando a amadurecer. E é exatamente essa fase da vida que o autor aqui toma, tá? E triste, eu não pude viajar por ambos. Então, eu sabia que eu tinha que seguir um caminho e, infelizmente, eu não poderia seguir mais de um. Eu tinha que escolher apenas um dos dois. Então, é um momento de escolha na idade adulta, tá? Que é a idade ali, o período do outono. E todos nós somos viajantes, né, gente? Todos nós estamos na vida viajando e, às vezes, a gente perdura por um certo tempo, né? Esperando ali para fazer a escolha. Às vezes fica postergando. Mas chega um momento que você vai ter que fazer uma escolha. E eu olhei, né? I looked down one as far I could. Eu olhei para um caminho o mais longe que eu pude. Veja, exatamente o que a gente faz. Quando a gente fazer uma escolha, você vai medir todas as possíveis problemas que você encontrará. Então aqui é essa analogia, né? Ele olhou o mais distante que ele podia no caminho. Exatamente o que a gente faz. Se eu fizer isso, onde isso vai me levar? Se é uma boa escolha, né? Tentar prever tudo que vai acontecer. Para onde o caminho, né? Ele se esconde na grama, né? Aqui underground seria aquelas plantas rasteiras, né? Que cobrem o caminho. Então você tenta enxergar, você vai fazer uma escolha, você olha para o caminho, mas tem um limite. Em algum momento você não consegue mais ver. Então você consegue ver o mais longe possível, mas em algum momento você para de ver. Então a gente analisou o primeiro parágrafo, né? Ele fez a escolha dele, está no momento de escolha. E aqui, ó, lembra aqueles elementos de rima? Olha só. Would, could. Aí, stood também, né? E aqui, both, growth. Então, both, undergrowth. Olha só, tem rima. O poema ele é bom pela história que ele passa, mas ele também é bom nesse sentido de quem gosta de rimas, de quem gosta dessa métrica bem feita. Ele também traz isso. Aí o segundo. Then took the other. Então, eu olhei para aquele mais distante que eu pude e eu escolhi o outro. As just as far. Que me parecia também bom, que me parecia justo. And having perhaps the better claim. E sendo este, talvez, aquele mais escolhido, better claim, quer dizer, aquele dentre os caminhos o mais escolhido, aquele que todos escolhem. Because it was grassy and wanted wear. Porque parecia gramado. And I wanted wear. E eu quis vestir, eu quis usar. Veja, ele olhou para um caminho, aí ele percebeu, olhou o mais distante que ele pôde, e ele viu que esse caminho era aquele que as pessoas mais escolhem, né? Às vezes as pessoas acabam escolhendo o mais fácil mesmo. Então, esse sentido de caminho que é bastante utilizado é nesse sentido, de que a maioria das pessoas acaba utilizando esse caminho mais fácil. E aí ele tentou fazer isso. Aqui, mais uma vez, nós temos nessa segunda aqui, ó, fair, wear, claim. Olha só essa métrica interessante aqui. Though as for that the passing there. Aqui, então, continuando, né,
a mesma métrica ali, né, de sonoridade, ritmo e tudo mais. Embora todos aqueles que passaram por lá tinham feito a mesma coisa. Quer dizer, todos que escolheram aquele caminho mais fácil, mais trilhado, todos passaram exatamente aquilo, é mais tranquilo, todos sabiam como é que seria esse caminho. Por isso, né, da escolha também. E aí, continuando, né, nós temos, and both that morning equally lay. E naquela manhã, naquele momento, todos pareciam iguais, todos tranquilos, todos iguais. In leaves, no step had trodden black. Então, aquele caminho que eu escolhi, as folhas ainda não tinham ficado pretas. Lembra que eu falei? A folha amarela, de tantas pessoas pisotearem, ela vai virando um pó, vai virando negra. Aquela cor amarela vai se perdendo. Isso é típico de um caminho onde as pessoas passam com frequência. Um caminho onde não é escolhido, onde não passa ninguém, esse caminho permanece amarelo por mais tempo. É exatamente esse caminho que ele escolheu. Oh, I keep the first for another day. Então eu escolhi aquele primeiro que era mais utilizado e que ele conseguiu ver o mais distante que ele pôde, ele deixou para um outro dia. Yet knowing how way leads on to way. E mesmo já sabendo como caminhos levam a outros caminhos. Né? Aquele momento da escolha, a gente escolhe um caminho, esse caminho vai levar a outras escolhas, e as outras escolhas a gente sempre vai escolhendo um e deixando o outro. I doubted. Eu duvidei if I should ever come back. Eu duvidei se eu deveria voltar, né, para pegar aquele caminho não deixado, que é o título do texto, inclusive. Chama atenção aqui para a métrica, né? Lay, day, way, black, back. Repararam na rima? Que são características bem marcantes dos poemas? Essa parte aqui. Então, repare, ele estava naquele momento de escolha, ele decidiu o caminho menos trilhado e ele escolheu o mais difícil, aquele menos trilhado. Então, I shall be telling this with a sign. Eu devo estar falando isso, eu deverei estar falando isso, né? Com um suspiro, com um sinal. Somewhere, em algum lugar, ages and ages, eras e eras daqui, quer dizer, no futuro, né? Eu devo estar falando isso no futuro, em algum momento do futuro, muito distante. Ele fez uma escolha na idade adulta, né, no começo da vida adulta, mas essa resolução aqui, esse final, ele só poderá falar lá no final, quando ele tiver trilhado o caminho dele. Aí, two roads diverged in a yellow wood. 2 caminhos, que faltou yellow wood. 2 caminhos se divergem na floresta amarela. And I took the one less traveled by. E eu peguei aquele menos viajado. And that has made all difference. E isso fez toda a diferença. Então, o indivíduo precisou, né? Olha só a métrica aqui de novo. Hence, difference, sign, bind. Pelo poema, então, ficou evidente que nós temos um indivíduo, né, que aproveitou a vida, fez a escolha. Ele tinha 2 possibilidades de escolha, ele escolheu aquele caminho mais difícil, e aí, no final das contas, valeu a pena, né, porque ele trilhou todo esse caminho, e ele preferiu, naquele momento de escolha, o mais difícil, para aquele momento. E isso fez toda a diferença, e aí eles perceberam na imagem, inclusive, lá na primeira, de um idoso já falando sobre a trajetória de vida dele, e as escolhas que ele fez, no final das contas, foram boas, né? Ou não, mas nesse contexto aqui, sim, porque ele diz que a escolha desse caminho mais difícil fez toda a diferença, ok? Bem, já vimos sobre poema, já vimos as rimas, inclusive do poema que nós acabamos de ver. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a prosa, vamos lá? Prose. Então, prose é exatamente o oposto do que é um poema. Prose is a form of written or spoken language that follows natural flows and grammatical structure. Prosa é uma forma escrita ou falada, né, de língua, que segue a sequência natural da estrutura gramatical. Então não tem alteração nenhuma, diferente dos poemas. As opposed to the rhythmic and structured patterns of poetry. O que fica de oposto à ritma, né, o jeito rítmico e estruturado dos poemas, né, que a gente acabou de ver. Lembra que tinha uma terminação que dava rima? Isso na poesia, na prosa não precisa ter. It encompasses a wide range of text. Isso leva, né, uma grande gama de textos, variedade muito grande de textos, incluindo romances,
histórias, pequenas histórias, short stories, e 6, né, que são aqueles textos, também tem muito nos cursos universitários, né? And articles, e artigos. Prosa is characterized by complete sentences and paragraphs. A prosa, né, o texto prosa, é caracterizado pelas sentenças completas e parágrafos. Aim to convey ideas, né, levando sempre aí para conversão, né, para união das ideias, né, narratives, or information in a straightforward manner. Então, de uma maneira, trazendo, né, sempre a informação de uma maneira direta. Isso é a prosa. Em resumo, prosa é tudo aquilo que não é poema e poema é tudo aquilo que não é prosa. Prosa, nós vamos mostrar um exemplo agora do que é prosa, tá? Ele sempre, então, tem uma linguagem diferenciada, é uma linguagem informativa, na maioria das vezes, não tem preocupação com rimas, com nada disso. Olha só a imagem que nós temos. Isso seria de um jornal, CMA News. Brazil's former president has been a target for investigation since his early days in office. Isso seria um título de qualquer jornal, tá? O ex-presidente do Brasil foi alvo de investigações desde os primeiros dias do seu mandato, né, no escritório office, então, nesse sentido de estar presente no escritório, né, no caso, assumindo ali a posição de presidente. Isso é um título de qualquer jornal, que poderia estar em qualquer jornal, tá? Que é uma característica da prosa. Outro exemplo de prosa é um outro texto. Manaus Getaway to Amazon. Manaus, né, o portão ali da Amazônia. Nestled at the confluence of the Rio Negro and Amazon rivers, Manaus pulses with life. The scent of fresh fish and tropical fruits fill the air, mingling with the vibrant sounds of street vendors and distant music. Então aqui fala de Manaus, né, que fica na confluência dos dois rios e que todas as informações sobre a cidade. Também é um tipo de informação que nós encontramos na prosa. Continuando, colorful markets overflowed with handicrafts and exotic goods, reflecting the rich culture of the region. Então é um título de texto falando de Manaus que nós encontraríamos aí na prosa. Tá certo? Continuando, nós temos... Então, gente, nós vimos aqui, né, tudo que... a diferença entre poema e prosa, bem na prática, né? O poema tem rima, tem uma preocupação com a estrutura, né? Uma linguagem diferenciada, diferente da prosa, né? Então, nós vamos ver a diferença agora na prática entre as duas. Vamos lá? Olha só. Prosa e poesia, tá? Nós temos, então, na prosa, nós temos a linguagem mais objetiva. Na poesia, nós temos uma linguagem mais subjetiva. Na prosa, presença de um narrador. E na poesia, a presença do eu lírico. O que é o eu lírico, gente? Aquele indivíduo, aquele sujeito presente na história. Como é o caso do poema que nós analisamos, né? O eu lírico é aquele indivíduo que estava na história, né? Que fez uma escolha, que passou toda a fase da vida dele, todas as fases, envelheceu. Esse é o eu lírico, é aquele indivíduo da poesia, tá? Aí nós temos texto mais denotativo, isso na prosa. Denotativo é aquela informação direta, sem rodeios, sem dupla informação. Texto conotativo eu vou encontrar mais na poesia, que é aquela informação diversificada. Maior clareza vai estar presente na prosa, na poesia maior ambiguidade. E por último, menor estranheza na prosa e maior estranheza na poesia. Então, esse quadro evidencia a diferença entre prosa e poesia. Tá certo, gente? Então, nós, com essa informação, né, do que nós temos aqui, né, do prosa e poesia, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante.